fui procurada para falar brevemente sobre uma questão que é polêmica, mas no meu entender não deveria ser nem um pouco polêmica, que é a questão da nutricionista gorda. Aí as pessoas discutem, não dá pra confiar numa nutricionista gorda porque ela não aplica o que ela sabe e nananã. Eu quero falar 3 coisas a respeito disso. A primeira delas são as atribuições do nutricionista. Nutricionista não é uma pessoa que trabalha exclusivamente com emagrecimento. Se vocês entrarem no site do CFN ou do CRN que corresponda à região de vocês, vocês vão constatar que nutricionistas podem trabalhar numa gama enorme de áreas e locais diferentes. Eu queria falar também sobre a questão do aspecto físico. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe nada sobre ela, a gente não sabe nada sobre a vida dela, a gente não sabe nada sobre o estado de saúde dela. Então existem pessoas magras, sedentárias, com colesterol alto, existem pessoas gordas, ativas, que se alimentam qualitativamente muito bem e fazem exercício físico e são gordas por questão de constituição, porque sim, existem pessoas que são gordas por constituição e tá tudo certo com a saúde delas, inclusive bioquímica. E a gente não sabe se a nutricionista gorda é sedentária ou não, se ela come bem ou não, se ela tá naquela situação por um problema emocional, de compulsão alimentar, de luto, de desordem hormonal, a gente não sabe por que aquela nutricionista está gorda. E a gente também não sabe que artifícios e métodos uma nutricionista muito magra, muito sarada, com o percentual de gordura baixíssimo, a gente não sabe se essa pessoa tem transtorno alimentar. A gente não sabe se um nutricionista que tem uma magreza ideal limítrofe ou um nutricionista que treina, que mostra whey nas redes sociais, tem uma conduta alimentar desajustada. A nutricionista que você acha que é boa porque é magra, ela pode muito bem ter um transtorno alimentar, ela pode estar vomitando o que ela comeu. Porque quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente não pode sentenciar. E a terceira coisa que eu queria falar, eu queria dizer e deixar claro que aparência não determina competência. A nutricionista gorda, que hoje é nutricionista, ela fez o mesmo vestibular, ela cursou as mesmas matérias, ela fez as mesmas provas, ela passou pelo mesmo programa de estágios e, para receber o diploma, ela não precisa subir numa balança. Se bem que a situação está tão crítica que eu não sei se isso vai começar a acontecer, mas a princípio, uma nutricionista gorda pode cursar a graduação e se tornar uma nutricionista. E não significa que ela é menos capacitada porque ela é gorda. É como se fosse assistente social com problema na família, pneumologista com pneumonia. Ai, mas a pessoa gorda provocou a própria situação. Não, não é tão simples, não é verdade que é gordo quem quer. Então existe uma dificuldade grande em relação à questão da obesidade, do sobrepeso, que envolve fatores metabólicos, bioquímicos, fisiológicos, emocionais, afetivos, psicológicos. Então a pessoa pode estar num momento de sofrimento, mas ela é uma profissional e ela tem ferramentas para ajudar as pessoas. Então, um atendimento de uma nutricionista gorda não é sobre ela. Ela está usando o conhecimento que ela tem para ajudar as pessoas. Vocês acham que psicólogo tem a vida perfeita? Vocês acham que assim, nenhum profissional tem a vida isenta de problemas? Então eu acho que tem que repensar isso aí. Como eu falei, para mim isso não é polêmico de maneira nenhuma, porque nutricionista pode sim ser gordo
Porque isso não significa nada, isso não diz nada sobre a competência do profissional. Então, eu agradeço, né? Fui procurada para falar sobre isso. Muitas pessoas não concordam comigo, mas eu sou veemente, eu sou enfática. Eu acho que sim, nutricionista pode muito bem ser gordo, que isso não significa nada e não mina e não macula a competência do profissional. Então era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Muito obrigada.